Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós iremos para a sétima aula neste curso sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, na qual iremos estudar este quinto capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção, onde São Luís Maria Grignon de Montfort fala sobre os motivos que devem nos fazer abraçar esta verdadeira devoção, esta total consagração à Santíssima Virgem. Ele vai enumerar 8 motivos e vamos percorrer cada um deles. O primeiro motivo que vai dizer São Luís que deve nos fazer abraçar esta verdadeira devoção é o fato de ela nos colocar inteiramente ao serviço de Deus. Esta total consagração, pela sua própria natureza, faz-nos pertencer a Deus de uma maneira plena, total, entregando-lhe não apenas o nosso corpo, a nossa alma e os bens que nós possuímos, mas também aquilo que é o diferencial desta consagração em relação às demais, que é os nossos méritos, o nosso tesouro espiritual, os nossos bens interiores, colocando-nos assim a serviço plenamente de Deus. E assim, qualquer coisa que nós venhamos a fazer de bom, qualquer coisa que nós venhamos a fazer de bem, torna-se meritório e coloca-se automaticamente ao serviço de Deus e para o benefício também dos nossos irmãos. São Luís Grignon de Montfort vai nos falar que o segundo motivo que deve nos fazer abraçar esta total consagração é o fato de nos fazer praticar a humildade e imitar o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, de fato, quando olhamos a própria Sagrada Escritura, vemos que Jesus Cristo veio-nos por meio de Maria. Ele, sendo Deus, não dependia absolutamente de nenhuma criatura. Ele não tem necessidade de ninguém, mas o próprio Cristo quis vir ao mundo para nos salvar, usando este caminho bendito, que é a Santíssima Virgem Maria. Ele poderia ter aparecido entre nós como um homem feito, adulto, e ter nos salvo com um estalar de dedos. Entretanto, ele quis vir ao mundo da maneira mais perfeita, quis vir por meio de Maria. Este foi o meio que ele escolheu para chegar a nós. E devemos supor que Deus, sendo infinitamente sábio, sendo infinitamente santo, Deus ele não precisa fazer experiências para saber o que é melhor. Deus faz o que é melhor. Desta forma, ao escolher Maria, ele então escolhe um meio mais excelente para chegar até nós. E desta forma, dá-nos um exemplo de humildade. Ele, sendo Deus, quis fazer-se pequenino no seio puríssimo de Nossa Senhora. Quis colocar-se debaixo de sua autoridade, da sua autoridade humana, porque assim diz a Escritura, que os filhos devem honrar pai e mãe, submeter-se à sua autoridade, obedecer-lhes em todas as coisas justas. E assim fez nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quis submeter-se a Maria Santíssima e a São José, o seu pai nutrício, durante todo o tempo da sua vida. Jesus, durante 30 anos, esteve ali em Nazaré com Nossa Senhora. Depois que voltou do Egito, todo o tempo, até 30 anos, esteve com ela e com o pai adotivo São José, que seguramente deve ter morrido antes do início da vida pública de Nosso Senhor, conforme diz a tradição, uma vez que quando se inicia a pregação de Cristo, já não se menciona mais São José. Assim, quando nós praticamos esta devoção, nós estamos imitando o exemplo de Jesus Cristo, que quis ser submisso à Santíssima Virgem. E vai dizer São Luís Grignon de Montfort algo que é estupefaciente aqui no Tratado da Verdadeira Devoção, algo que é magnânimo. Ele vai dizer que Jesus, ele poderia ter percorrido toda a terra, convertido todas as pessoas, fazendo os mais estupendos milagres, mas ele glorificou mais ao Pai nos 30 anos de submissão à Santíssima Virgem, do que se tivesse percorrido a terra inteira, convertendo todas as pessoas através dos mais estupendos milagres. Porque Cristo faz e fez aquilo que é mais agradável ao Pai, aquilo que mais glorifica ao Pai. Portanto, esta submissão à Santíssima Virgem é aquilo que mais agradava a Deus, porque a virtude que mais encanta o coração de Deus é a humildade. E Cristo, mesmo sendo Deus, submeteu-se a uma criatura, por amor de nós, para dar-nos o exemplo de como nos seria necessário esta grande virtude para alcançarmos, para que nós pudéssemos alcançar a salvação.
Portanto, esta devoção, vai explicar São Luís Maria Guinon de Montfort, ela nos faz imitar o exemplo de Cristo e assim alcançar uma humildade maior. São Luís Guinon de Montfort vai enumerar a terceira razão que deve nos motivar a abraçar esta devoção. Ele vai dizer que esta devoção garante-nos uma assistência materna de Nossa Senhora. E aqui tem dois aspectos. Assistência materna de duas formas. Primeiro, porque Maria se dá aos seus escravos por amor. Então, não apenas nós nos consagramos inteiramente à Santíssima Virgem, mas também ela entrega-se a nós. Porque, de fato, na cruz nós vemos essa dupla entrega. Jesus consagra-nos a Maria, entrega-nos aos seus cuidados, a fim de que ela possa nos ensinar a amá-lo de verdade, nos ensinar a obedecê-lo de maneira correta e mais perfeita, mas também Jesus a entrega a nós. Jesus diz: filho, eis aí a tua mãe. E esta palavra é dirigida a cada um de nós. Quando nós, acolhendo esta autoridade que Cristo deu à Santíssima Virgem sobre nós, e nos entregamos a ela desta forma mais intensa, mais perfeita, nós como que garantimos, damos à Santíssima Virgem uma liberdade maior de atuar em nosso coração e também dá-nos esta grande graça, este grande presente da entrega dela totalmente a nós. Porque nós nos despojamos, nos fizemos escravos, nos anulamos para poder honrá-la, de forma que então ela tem assim uma motivação muito maior, uma liberdade muito maior de se dar a nós, de comunicar-nos as suas virtudes, de nos mergulhar nas suas misericórdias, de nos comunicar a sua fé, de nos alcançar a graça da perseverança, da pureza, da humildade, da simplicidade, da modéstia e assim por diante. A Santíssima Virgem se comunica com mais profusão àqueles que lhe se dão como escravos por amor. Depois vai dizer São Luís Guinon de Montfort, nesse segundo aspecto desse terceiro motivo, que Maria ela purifica as nossas boas obras, aquelas obras que nós lhe entregamos, para que possam então pertencer a Cristo de uma maneira mais perfeita, de uma maneira mais digna de nosso Senhor. Nossa Senhora, quando recebe-nos a nós e também as nossas boas obras, este tesouro espiritual, faz com que tudo aquilo que nós lhe oferecemos passe por esta purificação nela mesma. Porque quando nós nos consagramos como escravos por amor, nós deixamos de oferecer diretamente a Deus as boas obras que realizamos, as orações, as penitências, as novenas, as caridades, enfim, tudo aquilo que nós realizamos de bom ou suportamos de mal, nós deixamos de oferecer diretamente a Deus. Nós oferecemos a ela e ela oferecerá a Deus. Mas só que ela não oferece nada de segunda categoria para Deus. Nossa Senhora não oferece porcarias para Deus, por assim dizer. Ela, ao receber as nossas orações, as nossas boas obras, as nossas caridades, ela irá purificá-las, tirar ali todo o amor próprio, todas as vaidades, as distrações, ou qualquer resquício de coisas que não agradem a Deus. E assim, purificando-as, as tornará mais dignas de nosso Senhor. E não apenas isto, ela as revestirá, estas mesmas boas obras, com as suas virtudes, com o perfume dos seus méritos, e oferecerá a Deus como sendo dela. E por isso mesmo, estas nossas boas obras alcançarão um grau de méritos muito maior do que se nós as oferecêssemos diretamente por nós. Portanto, Nossa Senhora, por mais simples que sejam as nossas obras, mesmo que seja apenas um glória, uma Ave Maria, apenas que seja um copo d'água dada ao irmão, que seja apenas, enfim, um suspiro da alma elevado a Deus, tudo isso torna-se meritório e passa a ter um valor espiritual muito maior, porque Nossa Senhora purifica estas obras das imperfeições que elas possuem e oferece a Deus como sendo dela. Portanto, aqui há um aumento muito grande de graças, e um aumento muito grande no valor meritório, que é aquele pessoal e intransferível que ela guarda em seu coração, e também dos valores satisfatórios e impetratórios das boas obras, que são a parte doável das nossas boas obras, a parte doável deste nosso tesouro espiritual, através dos quais Nossa Senhora, por meio dos quais Nossa Senhora poderá socorrer as almas do purgatório e, sobretudo, converter os pobres pecadores, a fim de que possam retornar à comunhão com Deus.
Depois, São Luís Guinon de Montfort, avançando no quarto motivo, vai dizer que esta devoção é um meio excelente para procurar a maior glória de Deus. Nós somos todos, na verdade, obrigados a isto, a procurar em tudo aquilo que nós fazemos a maior glória de Deus. Só que a grande parte das pessoas, mesmo aqueles que estão na graça, aqueles que estão no esforço de viver a santidade, não conhecem no que consiste a maior glória de Deus. A grande parte nem sequer pensa nisto. Portanto, quando nós fazemos essa total entrega à Santíssima Virgem e lhe confiamos o valor de nossas boas obras e a condução de nossa própria vida em todas as coisas, ela irá nos conduzir a fazer aquilo que mais agrada a Deus. Ela usará os méritos das nossas boas obras para glorificar a Deus, aplicando-os naquilo que mais agrada ao Senhor, naquilo que é mais urgente, naquilo que é mais necessário e que mais glorifica a Deus nosso Senhor. Vai dizer também São Luís Guinon de Montfort que quando nós, no quinto motivo, nos consagramos à Santíssima Virgem, esta consagração nos conduz a uma união mais perfeita com Deus. Porque este é o objetivo de nossa vida cristã, nos unir a Cristo e perseverar na comunhão com Ele para que esta mesma comunhão possa ser planificada na vida eterna. E São Luís vai nos explicar aqui, neste quinto motivo, que nos deve fazer abraçar esta devoção, que por meio desta total consagração, esta união com Deus se torna muito mais perfeita, muito mais intensa, muito mais profunda, muito mais segura, muito mais duradoura e que nos fará alcançar um grau de felicidade e de glória muito maior do que por outros meios que nós, porventura, escolhêssemos. São Luís Guinon de Montfort vai dizer que para nos unir a Deus, esta devoção, ela torna-se um caminho mais fácil. Mais fácil, por quê? Porque foi o caminho pelo qual o próprio Cristo veio a nós. O caminho pelo qual Ele mesmo veio a nós e pelo qual nós devemos ir a Ele. Este caminho é mais fácil pelo fato de o próprio Cristo já o ter percorrido. Vai dizer São Luís Guinon de Montfort que este caminho é mais fácil não porque não haja cruzes, não porque não haja sofrimentos, não porque não haja provações, mas porque é este o caminho indicado por Cristo. E pelo fato de termos realizado esta total entrega, assegura-nos graças especiais para que possamos vencer com maior facilidade as provações que nos advêm na nossa caminhada. Portanto, com muito mais força, nós iremos enfrentar as provações que nós encontraremos nesta caminhada rumo à perfeição, rumo à santidade, rumo à salvação eterna. São Luís Guinon de Montfort vai nos dizer que é um caminho mais curto. Mais curto porque é um atalho. Um atalho, visto que a própria Santíssima Virgem, a quem nós nos entregamos, nos guia por este caminho. De forma que nós não nos percamos pelos abismos, não nos percamos pelos falsos caminhos, não nos percamos por outros caminhos que podem ser muito mais dificultosos de serem percorridos e de serem transpostos. É um caminho mais curto, é um caminho reto, é o caminho que o próprio Deus pelo qual o próprio Deus veio a nós e pelo qual nós devemos chegar a Ele. São Luís Guinon de Montfort vai dizer que mesmo que nós pudéssemos e podemos, se quisermos, percorrer outros caminhos, eles serão sempre mais difíceis, pelo fato de não ter esta plenitude de graças, como o caminho deixado por nosso Senhor. Este caminho é a Santíssima Virgem. Nela nós nos unimos, nós chegamos mais perfeitamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Nela nós então garantimos uma maior unidade com Ele e uma perseverança na graça dele. Vai dizer São Luís Guinon de Montfort que este caminho, além de ser um caminho mais curto, é também um caminho mais perfeito, no sentido que está ornada com a plenitude de graças que o próprio Cristo ali deixou. Está confirmado com a eleição que o Pai fez. Está ali planificado com a abundância de graças, com a plenitude de graças que o próprio Espírito Santo ali deixou também ao gerar nesta Virgem Santíssima o próprio Filho de Deus feito homem.
Este é o caminho mais perfeito, porque o próprio Deus o escolheu. Não podemos nós termos uma ideia, não podemos nós termos uma escolha mais perfeita do que aquela que o próprio Senhor fez. Vai dizer São Luís Grignon de Montfort que este caminho pelo qual nós nos unimos a Cristo é o caminho mais seguro. E aqui seguro num duplo sentido. Seguro porque é algo muito sólido, muito estabelecido pela Igreja. Quando olhamos a história da total consagração à Santíssima Virgem, ou à Santa Escravidão de Amor, vamos ver que os seus vestígios, desde os primeiros séculos da Igreja, desde os primeiros séculos, já no primeiro século, quando Nossa Senhora ainda era viva, quando apareceu a São Tiago. Ela disse isto, esta aparição se deu ali, onde hoje conhecemos como Espanha, quando este apóstolo ali estava pregando, e então desanimado, porque não obtinha muitos frutos, não obtinha muitas conversões, então estava muito desconsolado. Nossa Senhora lhe apareceu num pilar, e para consolá-lo e motivá-lo a continuar o seu trabalho. E aí Nossa Senhora já dizia que ele continuasse, que ela iria suscitar ali um grande grupo de verdadeiros escravos, escravos por amor. Ali foi, no primeiro século, quando Nossa Senhora ainda vivia. A famosa aparição de Nossa Senhora do Pilar, muito comum na Espanha e também nos países latinos. Depois, vamos ver os sinais desta devoção, já também nos primeiros séculos. O Subtum Praesidium, este hino cantado, como que fazendo ver que os servos de Maria não perecerão. Vamos ver também um grande santo, um grande bispo, Santo Isidório, que escreveu a respeito da devoção à Santíssima Virgem, da sua virgindade perpétua, e se auto-intitulava escravo da escrava do Senhor. Este foi o santo de Toledo, que viveu pelo século VII, no ano 600 e qualquer coisa. Depois, vamos novamente ver exemplos na vida de vários santos, no início do milênio, do segundo milênio, no ano 1000 a 1200. E vamos ver uma pleiade de santos, de doutores e de pessoas que se debruçaram sobre esta devoção. Portanto, é um caminho seguro, aprovado pela Igreja. Mais de 10 papas recomendaram, mais de 10 papas incentivaram, mais de 10 papas indulgenciaram esta total consagração à Santíssima Virgem. E as suas práticas interiores e exteriores. De forma que aqueles que abraçam essa devoção não estarão de maneira alguma sendo iludidos ou enganados. Aqueles que abraçam essa devoção não estarão abraçando uma novidade qualquer que surgiu ontem e que é fruto da imaginação ou da boa vontade, ou que seja de alguma pessoa, de alguma alma, piedosa ou não. Portanto, se trata de algo muito estudado pela Igreja, algo aprovado pela Igreja, algo recomendado pela Igreja, um caminho seguro de santificação, uma espiritualidade aprovada e confirmada pelo magistério da Santa Igreja. E é um caminho seguro também no sentido que Nossa Senhora não nos permitirá sermos assaltados pelos ladrões, aqueles que querem roubar-nos o nosso tesouro espiritual, a graça de Deus, que no seu Imaculado Coração nós depositamos através dessa total entrega. É um caminho seguro. Nem o mundo, nem os demônios, nem a nossa própria natureza corrompida, se nós nos esforçarmos e fizermos a nossa parte por sermos fiéis, nada nem ninguém poderá então subtrair este grande tesouro, as graças e as virtudes que no coração de Maria serão guardados de maneira seguramente exemplar. Depois, São Luís Grignon de Montfort vai dizer também que outro motivo para que nós possamos abraçar esta verdadeira devoção é o fato de ela nos dar uma grande liberdade de espírito. De que forma isto acontece? Nós, porque nascemos no pecado, e embora tenhamos sido batizados e lavados do pecado original, permanece em nós aquela inclinação, aquela ferida causada pelo pecado original. Esta inclinação que tantas vezes nos faz ter medo de Deus e nos faz ver as coisas de maneira desordenada e nos faz então, enfim, termos esta inclinação, esta concupiscência para com o pecado. E nem sempre temos o discernimento
para saber o que é melhor, mais agradável a Deus, ou o que o ofende, aonde está o limite ali daquilo que é pecado e daquilo que não é. Muitas vezes, então, sendo tentados ou para cairmos no pecado, ou o contrário, tentados pelo escrúpulo, para acharmos que é pecado aquilo que de fato não é. Assim, quando nós fazemos esta total consagração, a Santíssima Virgem alcança-nos, junto ao seu Filho, a graça de uma confiança maior, de um abandono maior. Nos tira este medo de Deus e nos faz vê-lo como um Pai bondoso, misericordioso, sempre pronto a acolher os seus filhos que, desejosos de amá-lo, se esforçam de fazer a sua vontade, que estão dispostos a fazer o que ele mandou. Então tira-nos esta confusão, faz-nos ver as coisas da maneira como elas são, de forma a não considerarmos pecado aquilo que não é, e nem de forma a não considerarmos pecado aquilo que de fato é. Nos dá a graça de uma clareza maior das coisas espirituais, de forma que nós possamos ver cada coisa de acordo com aquilo que realmente é. Nos conduz na vida espiritual, de forma que nós tenhamos tranquilidade e segurança de caminharmos nesta comunhão, nesta união com Deus, sem medo de escrúpulos ou sem medo de sermos rejeitados por aquele que derramou o sangue para nos salvar. Infunde em nossos corações esta confiança, como vai dizer São Luís Grignon de Montfort. Inspira-nos a um terno e filial amor. São Luís Grignon de Montfort vai dizer também que o sétimo motivo que nos deve levar a abraçar essa devoção é o fato de esta devoção ser uma fonte de grandes graças e benefícios para o nosso próximo. Uma fonte de grandes graças e benefícios. De que forma? Justamente pela entrega dos méritos. Este ponto, que repito, é o ponto diferenciador de todas as outras devoções. Quando nós, então, consagramos-nos por esta total entrega, por esta santa escravidão, a Jesus pelas mãos de Maria, e entregamos os méritos de nossas boas obras, então aquela parte, como já dissemos, aquela parte que é nossa, pessoal e intransferível, Nossa Senhora aguardará em seu imaculado coração e fará crescer e fará plenificar aquilo que ali nós, então, depositamos. E aquela parte que é doável, que é o valor impetratório e o valor satisfatório de nossas boas obras, Nossa Senhora poderá dispor deles para poder socorrer o nosso próximo, os nossos irmãos, seja as almas do purgatório, através desta parte indulgencial, do valor satisfatório das boas obras, e seja, sobretudo, os pobres pecadores, ou seja, aqueles que estão fora da graça de Deus, para alcançar-lhes a graça da contrição, do arrependimento, ainda antes que morram, para que não morram em pecado mortal e assim se condenem ao inferno para sempre. Também Nossa Senhora poderá usar estes valores impetratórios para promover boas obras que redundarão no bem e na salvação de muitas almas. Poderá também usar este valor impetratório para barrar coisas ruins, para barrar então ações nefastas, para barrar coisas que possam colocar a perder os seus filhos. Quanto mais escravos houverem, quanto mais pessoas consagradas houverem, que disponibilizem estes bens espirituais a Nossa Senhora, tanto mais graças ela terá à sua disposição, tanto mais valores espirituais ela terá à sua disposição para socorrer as almas do purgatório e, sobretudo, os pobres pecadores, a fim de que obtenham então a graça do arrependimento e da contrição e retornem à comunhão com Deus, para que assim possam se salvar. Portanto, não há meio de promover o bem do nosso próximo mais eficaz do que esta total entrega a Jesus por Maria, do que esta total consagração. Porque assim, Nossa Senhora, que sabe do que é mais urgente e necessário, usará esta parte doável de nossas boas obras, dos nossos méritos espirituais, a fim de que este nosso próximo possa ser então beneficiado. Podemos fazer um exercício de pensamento e por um momento imaginarmos quantas almas poderão ser salvas, quantos pecadores poderão ser convertidos através dos méritos que nós disponibilizamos. Uma pessoa que se consagra, por exemplo, e vive mais 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, ou seja, quantos anos mais depois da sua consagração, estará colocando à disposição de Nossa Senhora todos os méritos, toda essa parte doável dos seus méritos, o valor impetratório e satisfatório, para que Nossa Senhora possa socorrer as almas do purgatório e os pobres pecadores. Imagine todos os terços que se rezarem, todas as missas que se participarem,
todas as novenas que forem feitas, as caridades que forem realizadas, o bem que for feito, mesmo os afazeres domésticos, fazer comida, lavar roupa, estudar, enfim, realizar o bem a alguma pessoa, suportar o mal, oferecer a nosso Senhor Jesus Cristo, em comunhão com os seus sofrimentos. Então, uma dor de cabeça, uma doença, uma contrariedade, enfim, qualquer coisa que nós oferecemos a Deus, estando, este dado é importante, estando na graça do Senhor, tem valor meritório. E tem ali também esta parte doável, que Nossa Senhora poderá usar para socorrer os pobres pecadores. Assim, nós poderíamos ajudar muitas almas a serem salvas. Quantas dezenas, centenas, milhares, talvez dezenas de milhares, talvez muitas mais ainda, almas poderão ser salvas, graças a esta entrega que nós realizamos de nós mesmos a Jesus por Maria, deixando a Nossa Senhora, portanto, ali a total liberdade de dispor dos nossos méritos, como bem aprouver, e sobretudo para o bem de nossos irmãos. Então o nosso próximo se beneficia imensamente desta total entrega, para que possa então se santificar e se salvar. E São Luís Guignon de Montfort enumera uma oitava razão que deve nos fazer abraçar esta verdadeira devoção. Vai dizer São Luís Guignon de Montfort que essa devoção é um meio admirável de perseverança. Talvez aqui, para nós, seja um dos principais motivos. Já dizia São Luís Guignon de Montfort que é um meio de nos unir a Deus, por ser um caminho, enfim, um caminho curto, um caminho fácil, um caminho seguro, para nos manter unidos a Cristo e assim nos santificar. Mas ele vai dizer, aqui quase em uma redundância, mas existe uma diferença específica, dizendo que este é um caminho de perseverança. Quer dizer, não apenas para nos unir, mas para nos ajudar a perseverar nesta união com Cristo nosso Senhor. Então, a total consagração à Santíssima Virgem, pelas graças que dispõe àqueles que fazem esta entrega, os ajuda a perseverar na comunhão com o Senhor. Esta total consagração, como já foi dito, é uma renovação perfeita dos nossos votos batismais, e a sua finalidade, vamos dizer assim, maior, a sua utilidade maior para nós é justamente nos ajudar a perseverar na comunhão, na graça de Deus, de forma que nós possamos estar prontos para qualquer momento em que o Senhor nos chamar a juízo. Jesus nos disse várias vezes que nós devemos vigiar e orar, que nós devemos estar sempre preparados, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora que Ele nos chamará a juízo. Por isso, esta total consagração é como que esta forma de nos ajudar a estarmos sempre preparados para este momento, este encontro com Deus no juízo. A total consagração nos ajuda, portanto, a termos uma consciência maior do que é a vontade de Deus. A Santíssima Virgem nos ajuda a perceber, ilumina a nossa inteligência, move a nossa vontade e nos ajuda a perceber com muito mais claridade o que é a vontade de Deus, ao mesmo tempo que alcança-nos as graças suficientes e necessárias para que nós possamos colocar em prática esta mesma vontade de Deus. Em outras palavras, esta total entrega nos ajuda a perseverar na realização da vontade de Deus em nossas vidas, a fim de que nós possamos nos manter na graça, perseverar na graça e assim nos salvar, seja qualquer hora que Deus nos chame, seja qual for a hora que Deus nos chame a juízo. Portanto, estas motivações, estas razões que São Luís enumera aqui neste 5º capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção devem nos fazer abraçar imediatamente e de maneira convicta, de uma maneira determinada, esta total consagração. Quem de nós não precisa de ajuda para ir para o céu? Quem de nós que não precisa de ajuda para poder perseverar na virtude e para amar a Deus de verdade? Portanto, estas são as motivações que devem nos levar a abraçar esta total consagração. Embora não para apenas aí, como ele enumerou todas estas motivações, estas 8 motivações, o nosso próximo será imensamente beneficiado. O nosso próximo será beneficiado por causa da entrega dos méritos. Estes mesmos méritos, como São Luís já havia explicado também em uma das motivações, ganharão um grande impulso pelo fato de Nossa Senhora os purificar e os apresentar a Deus de uma maneira mais perfeita, fazendo-nos então ganhar muito mais tesouro espiritual por aquilo tudo que nós realizamos de bom e pelos
pelas coisas que nós suportamos e oferecemos a Deus em união com a paixão de Cristo nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, nós temos as melhores razões para abraçar essa total entrega, de forma que nós não podemos nos excusar, nos desculpar por não tê-la feito. E se os nossos irmãos conhecessem estas grandes vantagens, estas grandes motivações, com certeza todos quereriam também, irão querer abraçar esta verdadeira devoção. Aqui então está uma missão e uma responsabilidade para você, que teve a graça de conhecer a total consagração à Santíssima Virgem e que está se preparando para realizá-la ou que já se consagrou e está aí buscando aprofundá-la. Então, a responsabilidade é esta, de ajudar os nossos irmãos a conhecerem este meio maravilhoso de perseverança na graça, este meio maravilhoso de santificação que o próprio Deus nos colocou à disposição. A total consagração à Santíssima Virgem, ela é para todos aqueles batizados que querem ajuda para poder amar a Deus de verdade, que querem ajuda para poder ir para o céu. Todos aqueles que querem perseverar na graça de Deus e que, sentindo a sua fraqueza, a sua debilidade, sabem que necessitam deste auxílio espiritual. A consagração é para estes. Quem irá dispensar os auxílios do céu? Quem irá dispensar auxílio tão poderoso para a sua santificação e a sua salvação? Basta que as pessoas entrem em contato, basta que as pessoas travem conhecimento, adquiram o conhecimento do que é esta verdadeira devoção para que possam ter o desejo de consagrar. Então é tua responsabilidade ajudar as pessoas a conhecerem esta verdadeira devoção e assim adquirirem este meio tão estupendo, tão maravilhoso para a sua perseverança e para a sua salvação. Que a Santíssima Virgem, a nossa Mãe do Céu, a Mãe que o Senhor mesmo nos deu, nos ajude a adquirirmos o conhecimento necessário e a termos o zelo suficiente para podermos nos empenhar na propagação desta total consagração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.